Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Cris Azevedo do Apos Estúdio de Dança, trazendo para vocês mais um bate-papo do nosso movimento Todos Somos Um. É um prazer muito grande estar aqui no espaço do Tênis Clube, sendo recebida de forma muito acolhedora. E hoje nós teremos aí um convidado muito especial. Ele que é médico ortopedista pediátrico, traumatologista, que tem um trabalho de solidariedade muito respeitado na cidade, voluntário com crianças e adolescentes. Ele é criador do projeto Ciranda, foi nosso vice-prefeito no ano de 2009 a 2012 na administração do senhor Eduardo Cury, implantando políticas para portadores com deficiência e presidente do nosso querido clube, Tênis Clube de São José dos Campos. Ele que é natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Gente, é uma honra recebê-lo, ele está aqui já. Já está entrando. Aí, oi, Olá, doutor, muito boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, viu, você ter aceitado, né, o nosso convite. É uma honra muito grande, viu? que nada. Olha, eu que agradeço a oportunidade de conversar com você. Eu tenho assistido as lives que você está fazendo, sempre comandando muito bem, informando as pessoas, né? Então, você está de parabéns pelo seu trabalho, pelo seu empenho, sabe? É a característica das pessoas que vocês são, né? Então, eu que agradeço estar aqui. Vamos conversar um pouquinho, né? Delícia, muito obrigada, viu? Nossa, é um prazer. Nossa, eu me sinto muito sortuda de estar assim num espaço que o Senhor abriu para a gente, né, do Tênis Clube, aquele lugar que, nossa, é muito sagrado para a gente. Bom, eu fiz a introdução do médico ortopedista pediátrico e eu queria que o senhor contasse para a gente um pouquinho da sua infância, como que foi assim para chegar na profissão. Então, eu fui uma rima de família, na verdade, minha mãe, ela acabou ficando sozinha muito cedo e eu, como filho mais velho, eu acabei ajudando a criar os meus irmãos, né? Sempre com muita dificuldade. Eu me formei lá no Mato Grosso do Sul, minha mãe conseguiu uma bolsa para estudar no Colégio Dom Bosco, que é o melhor colégio de Campo Grande. Mas aí eu passei no vestibular para medicina, eu queria fazer, na verdade, eu queria ser piloto de aeronave. Então, tinha esses dois sonhos, né? E acabou que não consegui pelo problema de vista, mas eu no mesmo ano eu passei no vestibular de medicina e fui me envolvendo cada vez mais com a medicina, foi me encantando. Realmente é uma forma muito bacana de servir as pessoas, de você estar. Eu aprendi muitas características que eu incorporei para minha vida, como, por exemplo, ouvir bastante, né? O médico tem que ouvir, tem que ser um conselheiro, tem que ser aquela pessoa que absorve também um pouco dos problemas, e as pessoas geralmente têm uma carência muito grande. Então, essa característica acabei incorporando e me ajudou muito nas outras coisas, né? Então foi mais ou menos assim, foi rápido para mim, quando eu vejo que já se passaram, vou fazer 59 anos, né? Já são não sei quanto de medicina, Vai já fazer no dia 15 de agosto, hein? Daqui a 2 dias. 15 de agosto, metade do mês de agosto, exatamente. A Kelly faz no dia 31, viu? 31 de agosto, somos próximos, é isso aí. Mas foi mais ou menos assim que aconteceu. E por que a ortopedia pediátrica? Tem alguma razão específica? Então, assim, eu imagino que sem querer, sem saber muito, eu fui deixando as coisas seguirem, né? Eu gostaria de ter sido também mecânico, né? E a, e a, Que e a, legal!
a ortopedia, ela usa muita coisa da física, da mecânica, né? E você tem que usar direitinho. Parece até uma piada você falar isso, mas quando você utiliza no ser humano o alinhamento dos ossos, essa coisa de você ver a posição do corpo humano, como é que um osso deve ficar para trabalhar melhor, tudo isso envolve mecânica, né? E a gente acabou, assim, é um jeito da gente estar fazendo, associando duas coisas. É claro, tudo com o humanismo que a medicina requer, tudo, né? E a pediatria foi porque eu gosto muito de criança. Eu tive, assim, eu tive uma infância muito bacana, apesar de bastante pobre, mas a gente brincava muito. Eu fui criado no seminário por 4 anos. Minha mãe não tinha como assim me levar, trazer na escola, cuidar disso, né? No comecinho eu era um pouco travesso também, eu esquecia os casacos nas pracinhas, e eu ia com 7, 8 anos, eu ia lá, depois da aula eu ficava brincando no jardim, e ela acabou falando, não, vou te internar. E como ela conhecia bastante o padre, ela acabou falando, não, fica lá, e foi a sorte, porque eu encontrei um time de padres muito interessantes na época. Eram franceses, italianos, alemães vindo da Segunda Guerra. Era assim, um conhecimento, uma postura muito bacana e que me ensinou disciplina, né? Então, eu hoje, por exemplo, se precisar ficar sentado estudando 8, 9, 10 horas, eu não tenho problema. Eu não tenho problema de ficar sozinho, eu não tenho várias coisas. Então, por exemplo, a disciplina para aprender alguma coisa, eu adquiri lá no seminário. Então, são coisas que você vai adquirindo, né? Mas a infância, mais ou menos, o negócio foi esse. E para estudar para o vestibular, você tem que ter disciplina, né? Então, eu adotei essa disciplina dos padres, e que me ajudou, eu passei direto, tanto para piloto quanto para médico. Com 17 anos de idade, eu passei nos dois, que eram os Nossa. dois que eu tinha feito, né? Porque na época eu não tinha dinheiro para vir para São Paulo para fazer mais vestibular, não tinha dinheiro para ir para nada, né? Então eu só tinha os dois que eu podia fazer era esse. Então eu passei nos dois. Mas isso foi graças a esse convívio, essas experiências que eu tive na infância. Ai, agora só uma pergunta, assim, uma curiosidade, nesse momento que você foi seminarista, olha isso, gente. Passou pela tua cabeça de ser padre ou Não, não? nunca passou. A minha mãe, eu tinha 9, 10 anos, né? Ela me colocou para ajudar a me formar mesmo, porque ela tinha mais 4, comigo era 5, ela tinha mais 4 para cuidar, É. sozinha. Ela conhecia os padres, os salesianos. Os salesianos gostam muito de criança e gostam muito de educação. Aliás, o salesiano gosta de criança e gosta mais de adolescente, de jovem, né? Então, Dom Bosco, ele tinha um carinho especial por e acho que falta um pouco disso, sabe? Você realmente pegar o jovem, você precisa envolver, mas você precisa estar muito próximo, muito atento. O jovem tem muita energia e os padres não deixavam a gente parar. A gente acordava às 6 horas com a corneta lá, ele batendo palma, parecia um exército. A gente pulava da cama e aí só voltava 10 horas da noite para a cama. Era o tempo todo brincando, estudando, colhendo fruta, carpindo, a gente fazia de tudo. E com isso você vai colocando as coisas que são importantes para aquele jovem, né? Então, meu sonho, por exemplo, quando você transporta para o clube, por exemplo, é que as crianças pudessem ficar lá uma grande parte do tempo. É uma coisa que eu sempre tenho falado, sabe? Que a criança pudesse ir cedo e a mãe pegasse depois, porque nós somos bem protegidos. Ali a criança fica num espaço seguro e ela podendo ter ali dentro reforço de inglês, se ela pudesse ter, então, as aulas que ela quisesse ter, o esporte, a dança, enfim, a mãe entrasse para que também tivesse seus cursos, que ela pudesse se cuidar, que tivesse um salão de beleza, então a ideia era envolver a família. A minha ideia no futuro, é uma das coisas que eu penso para o clube, é que a gente possa estar envolvendo as pessoas
e as crianças ali dentro, num espaço bastante privilegiado. Isso eu trago um pouco lá da minha formação, daquele envolvimento que eu tinha com os padres, né, que eu achei mágico. Para mim foi, eu sinto falta. Esses dias eu achei o padre diretor da época, o padre Zerbini, 92 anos. Hoje ele é bispo emérito em Guarapuava. Eu liguei para ele, ô Luiz Antônio, como vai? E ele lembra de tudo, 92 Olha anos. isso, que Me mandou legal. foto da época. É uma pessoa fantástica, o Dom Giovanni. Então, acho que isso fica no meu inconsciente. Eu acho que, no momento certo, o tênis pode evoluir para uma coisa mais ou menos assim. E será que teve a ver com os seus trabalhos voluntários também, essa tua infância, essa tua base, estrutura? Teve um pouco, porque na época os padres, para cuidar de tanta criançada, nós tínhamos mais de 100 crianças. Então, Olha isso. eles trabalhavam muito, eles davam aula, eles faziam todas as missas e os padres trabalhavam bastante, se envolviam muito com a gente. E mas eles tinham também uma dificuldade para cuidar de todo mundo. Então, eles lançavam mão dos mestres, que eram os voluntários da época. Então, tinha o mestre da horta, o mestre da granja, o mestre do estudo. Então, eu já, desde lá, eu via que tinha gente trabalhando por uma causa. Eu não precisava ter aquela carreira, aquela coisa de assim, profissional, né? Depois eu vi o trabalho com os índios. Lá na época, Mato Grosso tinha os índios da tribo Chavante e Terena. Os padres traziam para o seminário, eles dançavam. Era bem primitivo, a gente teve contato com tudo isso. Então, era um trabalho voluntário também que eu vi. Depois de formado, o mestre, que é o Dr. Hélio Mandetta, foi meu professor, e eu trabalhei com ele durante 7 anos, junto com o Dr. Hélio, operando junto, ficando junto. Ele me Ele é pai envolveu no do trabalho. ministro, né? Não Ele é é pai pai do do ministro, Mandetta? o pai do Luiz Henrique Mandetta. Luiz Henrique Mandetta. Isso, é o Que pai dele. bacana. E ele, o Dr. Hélio é uma pessoa fantástica. É uma pena que as pessoas não têm acesso. É uma pena, ele era professor titular de ortopedia. E ele me envolveu em um trabalho voluntário com leprosos em Campo Grande, um grande hospital de referência lá. Então, a gente fazia esse trabalho voluntário lá. Quando eu cheguei aqui, eu vi que as crianças estavam sem atendimento de ortopedia. Então, as crianças nasciam com problemas nos pés, no joelho, no quadril, nas mãos, e ficavam esperando fila. Alguns conseguiam atendimento aqui, mas era assim, eles ficavam perdidos, né? E a família desestrutura também. Então, eu montei, junto com um grupo, em 1996, um grupo de trabalho voluntário com criança com problema ortopédico. E nós ficamos mais de 24, 25 anos tratando. Mas isso vem desde essa coisa de você ver uma coisa e saber que tem que fazer alguma coisa, né? Então, a gente sem dinheiro, sem apoio daqui ou dali, muitas vezes a gente colocava dinheiro para atender, mas tinha que ser feito. A gente achava que tinha que ser feito. Então, a minha esposa, Kelly, se envolveu, foi presidente lá atrás, no começo. Aí, todo mundo, sim, quem podia envolver, eu envolvia. E prosperou bastante, nós ajudamos bastante gente. Puxa, que bacana. E como que surgiu o tênis clube na tua vida? Então, o tênis clube, chegando em São José, eu passava aqui pela Vila Diana e via aquele clube azul, assim, um tênis clube. Aí eu falava, nossa, o que será que tem aí dentro, né? Como é que é isso? Que E, legal. Isso foi em 2018? não, em 1993, quando eu vim para São José, eu já me encantei Na de passar. época. Ah, entendi. Eu cheguei realmente apesar de ter trabalhado em Mato Grosso, eu cheguei com poucos recursos financeiros, porque eu ajudava muito a minha família, né? Financeiramente e tudo.
E eu não desfiz dos imóveis que eu tinha lá. Então eu cheguei aqui e falei, não, vou começar do zero aqui, né? Vou começar do zero aqui. E olhando pelo Tênis Sul, eu falei assim, um dia eu vou ser sócio aqui dentro. Um dia eu quero ser Olha sócio. isso. Foi em 93. Por quê? Porque eu via que ali tinha uma grandeza, sem conhecer nada, só de olhar. Entendeu? A gente percebe, eu não sei, eu tenho umas coisas que eu acho que, não sei de onde vem, eu achava que aquilo ali tinha uma coisa diferente, né? E aí, quando eu tive oportunidade, um dia, faz uns 6 anos, 7 anos, eu cheguei na portaria do clube, não, eu achei num recorte de jornal alguém querendo vender. Aí eu até assustei com o preço, ele queria R$ 450. Aí eu falei, nossa, não deve ser verdade. Mas, enfim, aí eu fui e comprei o título, 1441. E aí eu fiquei assim, fiquei fã, comecei a entrar, só de estar, só de fazer parte desse, eu vi o quanto de área, de coisas, Área verde, de né? arquitetura diferente, né, Cris? Tem um bosque lá dentro, uma Nossa, é piscina em apaixonante. altitude, É, né? Então, eu falei, nossa, não é possível que tenha esse oásis aqui, né? E aí é. eu fiquei contente. Não usei muito, não usei muito. Eu estava trabalhando bastante na época e eu acabei usando pouco. Meus filhos eram pequenos também, sempre envolvido com escola tal. Eles estão começamos a usar mesmo faz uns 3, 4 anos. Foi quando um filho meu falou assim, pai, o senhor não vai ajudar o tênis clube? Eu falei, não sei, Olha, por quê? Ele falou assim, não, porque eu estou vendo aqui, tem uma faixa, vai ter eleição. E eu tô vendo assim que as pessoas, eu ouvi falar aqui que precisava fazer diretoria, fazer gente, fazer. Aí eu comecei e nós nos candidatamos, reuni lá os três, e aí isso cresceu uma diretoria grande, foi se reunindo, a gente montou uma diretoria bem sólida, e encontramos o clube já assim com as estruturas administrativas assim não estavam preenchidas, né? Então aí fomos preenchendo todos os cargos, os conselhos. Hoje nós temos conselho deliberativo, conselho administrativo, nós temos conselho fiscal, tudo funcionando, tá certo? Conseguimos e assim foi desse jeito. Eu também vi que precisava fazer alguma coisa, tá certo? E aí uhum, coisa do desafio, é difícil? é. Trabalhar com criança carente sem recurso, também para oferecer uma rede de prestação de serviço, também não é fácil, né? É. Arrumar voluntário para ajudar você no trabalho com criança também não é fácil. Então, dirigir um clube quando você vê que o mundo meio que mudou, as coisas, né? Eu acho que muitas coisas mudaram, não deveriam ter mudado, sabe? Esse é uma que eu acho, né? Por exemplo, tô falando muito, estou Não, de jeito pode. nenhum, por favor, fique à vontade. Estou adorando as histórias, não sabia de nada Não, disso. Estou amando. então, eu acho o Continua. seguinte, essa é a minha percepção, tá? Eu acho que eu falo isso porque eu já comprei. Então, eu já comprei ideias, por exemplo, e vende-se uma ideia de que você mora num clube. Então, você vende aquele sonho, você compra um apartamento de 80, 90, 100 metros quadrados e você não, você compra uma área imensa com equipamentos, por exemplo, que dificilmente você vai usar. Porque não tem um programa naquela praça de esporte. Você tem uma quadra de tênis, você tem o parceiro para você jogar, você tem o professor para te ensinar, você tem a manutenção de tudo isso, às vezes aquele vizinho que você não gosta, ele está lá. Acontece. É. Uhum. E o que você vai fazer? Você não vai. E quando a coisa está muito perto de você, você não vai. Quem já teve casa na praia? Entendeu? A praia está lá, você não vai. É muito comum. Então, eu acho que o clube
O clube tem que permanecer. A ideia de clube, ali você se encontra com pessoas que você não tem essa ligação, você não sabe que time que ela torce, você não sabe que religião que ela é, você não sabe nada dela. Você vai conhecer a essência dela. E que é coisa mais bonita que isso? Quer dizer, você vai num lugar e você sabe que todo mundo torce para o Palmeiras. Você ficou numa tribo, entendeu? Tem as suas vantagens. Há quem ache que tem, eu não vou discutir. Mas você, ali no clube, você tem condições de espalhar suas amizades, conhecer pessoas das mais variadas. Você né, não tem espaço para críticas, porque se ela é espírita ou católica, não vem ao caso. Vem ao caso se ela joga um bom tênis, se ela é uma boa dupla para você, se ele é agradável quando vocês vão fazer uma academia. Então, essa coisa do ser humano, isso eu acho muito legal, entendeu? Então, é uma das coisas que eu gosto do tênis club. Esses dias eu conversei com uma associada, faz dias não, faz um ano mais ou menos. A gente se encontrou, começamos a conversar. E conversamos disso, daquilo outro. Aí ela falou assim, nossa, que legal, né? Que bom, o senhor vem sempre aqui? Eu falei, não, eu venho. E ela nem sabia que eu era presidente, né? Então, assim, você conversa com pessoas que você vai trocar, é uma troca bacana. Então, é isso que a gente está tentando resgatar, tentando que as pessoas valorizem, porque tem muito valor. O senhor sabe que a gente tem feito esses TBTs, né? E a gente tem tentado resgatar um pouco dessa história, e cada vez mais que a gente dá esse digging, né? Essa cavocada nas histórias, assim, mais eu vou ficando apaixonada, a gente também, o Adilson, que está aí, parceirão, né? Então, assim, os Sim. professores, e a gente vai, assim, se encontrando, assim, cada vez mais as histórias vão fazendo, sabe, sentido. A gente teve aqui um bate-papo, ela tá aí, a Kelly, a sua esposa, né? Ela falou sobre os shows, tanta coisa bacana que eu já vivi, que vocês, né, viveram, que ela falou sobre o casamento, pedido de casamento foi num show, né? Assim, tantas coisas bacanas que muita gente passou, e a gente teve esses TBTs do Instagram, a gente coloca coisas antigas, né? Toda quinta-feira. E hoje a gente colocou da professora Lilian. E eu não sabia que os professores estavam tanto tempo, né? E as sócias fizeram chá de bebê dela, e tiveram, assim, muitas pessoas ali que eu fiquei, meu Deus, vamos resgatar tudo isso. E realmente ali tem um espaço que ele fala com a gente, parece que é uma essência que vem assim, e eu tenho certeza absoluta, eu sinto a energia daquele lugar, às vezes eu sou um pouco demais, porque eu sou artista, né? Então eu acabo, assim, sentindo isso de uma forma tão forte, e cada vez mais que a gente vai escutando essas histórias, a gente vai ficando encantado, né? Aí tem o seu Adão, que já está lá há muito tempo, a Cris, e o pessoal todo que faz parte dessa história, né? E eu acho que é importante a gente realmente frisar, né? Tantas histórias. E o senhor, por 3 anos lá, como presidente, o senhor teve muitas dificuldades, obviamente, né? Agora, com essa pandemia e tudo mais, o senhor acha que essa foi a maior dificuldade? Qual que foi o maior desafio que o senhor encontrou como presidente no tênis? Olha, eu vejo dois momentos de grande desafio. O primeiro foi a chegada, porque nós realmente tivemos que dar um tom diferente, né? Cada presidente passou, aliás, os nossos presidentes fizeram história em São José. Se você for ver a galeria de presidentes, nós temos lá Rui Dória, Felipe Cury, enfim, o José Florencio de Carvalho, que é o que dá nome ao Hospital Municipal, e você tem lá são todas pessoas influentes e importantes de São José que passaram ali pelo tênis.
Mas você tem que dar um tom diferente de administração e tudo mais, né? Então isso demorou um pouco, mas nós conseguimos, recuperamos várias áreas do tênis, fizemos muitos investimentos que os sócios não sabem, até de infraestrutura, a parte de limpeza de profunda, eu falo aqui da limpeza de galerias subterrâneas, limpezas de equipamento de água que nós utilizamos, enfim, até as coisas que aparecem, como troca de iluminação, recuperação de espaços, infiltrações, enfim, construções, algumas construções, tá certo? Mas devido a um pouco a essa dificuldade de associação, então é importante que essa ideia seja levada aos amigos, sabe, para que eles venham para o clube, porque nós precisamos ter uma quantidade de sócios que nos ajude a fazer o giro de caixa completo, tá certo? Então, às vezes, algumas coisas a gente não consegue, porque realmente tem essa dificuldade. Então, nós estamos, por isso até nós estamos pensando em como vamos fazer isso. Nós estamos trabalhando, reunindo com ideias o tempo todo. E tem muita coisa boa na ponta da agulha que nós estamos esperando. Sim, depende de parceiros, né? Mas tem muita coisa boa para acontecer, né? E nós estamos firmes que naquela vibração, porque é parceria boa, é bom para ambos os lados, né? Então, vamos torcer para que isso aconteça. Mas essa chegada foi uma dificuldade, e a outra chegada, sem dúvida, é com a pandemia, porque o clube tinha feito várias reformas, construções e mudanças que envolveu um dispêndio financeiro e, de repente, veio a pandemia e, naturalmente, né, algumas pessoas têm dificuldade de continuar contribuindo, se bem que eu tenho que agradecer aos sócios, porque eles têm se comportado de uma maneira muito bacana. Eles chegam, passam por mim e falam assim, olha, eu estou fazendo direitinho, viu? Então, assim, existe uma consciência de muitos. E às vezes as pessoas que não conseguem, elas têm procurado o clube está aberto para fazer os parcelamentos, o que for importante. Mas, aos poucos, nós temos que compreender que o clube é nosso. Acho que é uma das características, assim, não sei se muitos clubes têm, mas o clube é de cada sócio, é seu, é um pedaço de chão seu, né? Podemos gerir aquilo da melhor forma possível, tá certo? E resgatar essa grande pérola aí de São José dos Campos, que é o Tênis Clube. Em relação à pandemia, eu tenho acompanhado uma reunião com mais de 250 presidentes de clubes, e todos ou muitos deles relatam dificuldades muito grandes. Então, não é uma coisa só nossa. Então, quando a gente fala assim, o tênis clube, dificuldade, Covid, não. Isso é uma dificuldade. Olha, eu tenho relatos de reuniões nossas de presidentes que eu fico assim, nossa, muita dificuldade, entendeu? Sim, não que a gente não tenha sufoco, mas assim, isso é uma coisa que é comum por essa pandemia. Mas nós temos esperança que nós vamos passar por isso. São desafios, né? São desafios que estão assim nos empurrando para a gente se reinventar o tempo inteiro, né? E, Sim. Meu Deus, quanta coisa aconteceu que é claro que a gente teve aí muitas perdas, né? E pessoas próximas também, muita gente se recuperando, graças a Deus, mas realmente eu prefiro até chamar de desafios, sabe? Porque essas dificuldades realmente acabam derrubando a gente, né? E os desafios acabam empurrando a gente para essa reinvenção, para uma motivação de melhora, né?
tanto de ser humano quanto de profissional, enfim, né? A gente acaba saindo dessa zona de conforto, né? E eu tenho certeza que está todo mundo se reinventando e não poderia ser diferente com os que fazem parte dessa história linda do tênis, né? E eu sou testemunha disso. E aí, nesses desafios todos, é claro que teve muita coisa boa também, né? O que o senhor sente mais orgulho, assim, quando se fala de tênis clube? Olha, eu sinto um orgulho, como eu te falei, de pertencer ao tênis, né? Eu sinto uma energia muito positiva vinda de várias pessoas. Eu vejo falar sempre muito bem do tênis clube, das histórias. Todas as pessoas que a gente acessa de alguma forma falam, nossa, esses dias a Kelly, né, me mostrou ela fez um comentário, não sei se foi no Facebook ou foi no WhatsApp dela, de sócias antigas e tal, que ou talvez não estejam mais no clube, falou assim, nossa, mas como era bonito os bailes, como era bonito os shows, como eu ia para a piscina, criei meus filhos lá dentro. Então, você tem um espaço que foi tão acolhedor e que continua, né, acolhedor para os seus, é um motivo de muito orgulho, porque o mundo está cada vez mais acelerado, né? Há pouco espaço para reflexão, há pouco espaço para você cuidar da sua cabeça, do seu corpo, e eu acho que ali é uma oportunidade. Eu vejo as pessoas vão lá, gastam sua energia, fazem sua atividade, que aliás é uma importante arma de defesa para a imunidade, né? E saem revigoradas. Então, para mim, é um motivo de alegria estar lutando por um espaço como aquele e conseguindo aí, passo a passo, trazer conquistas que são de todos. Entendo. A gente está procurando bastante essa coisa da gente colocar mais atividades ainda, né, doutor? Sim. Essa prática meditativa que é o Lian Kun, de alguma forma a gente tentar trazer a yoga num sentido de reflexão também, porque a dona Anabel, que está lá há muito, muito tempo, né? Ela é grupo de risco, né? Então, assim, a gente tentar trazer cada vez mais essas outras atividades que possam realmente fazer parte dessa, como que eu vou dizer, dessa melhoria, né? Nesse momento que a gente está, assim, sentindo que o clube traz muitos benefícios, né? E Sim. digo, a natureza que existe lá, né? A condição da gente estar conectado com pessoas, né? E de sermos realmente, né? A gente começa a fazer parte de uma família, né? E é delícia, a gente quer esse senso de pertencimento, né? E com esse senso de pertencimento vem também os sonhos, né? Os objetivos, o propósito. Eu queria saber do senhor, que objetivo grande, sonho, talvez seja, né? Porque quando que tá para terminar mesmo Ela a tua termina em abril, o mandato lá, termina em isso? abril do ano que vem. Em abril do ano que vem, Mas há mas até projetos a lá, serem implantados e tudo mais, né? Qual que é o maior sonho, um objetivo grande teu? E por quê? em relação ao tênis ou em relação à Em vida? relação à presidência, né? A deixar assim os projetos implantados, né? Então, acho que um grande desafio foi passar por todos esses desafios que eu mencionei e a gente continuar com um fôlego, um ânimo, que eu vejo que cada dia cresce mais. A nossa esperança, não do verbo de esperar, mas do verbo de você acreditar, né? É mais relacionado a isso, só tem crescido. Então, a gente sabe que nós vamos, com o nosso esforço, com a equipe toda, e até tem que, você comentou dos professores, eu tenho que agradecer a todos eles,
agradecer aos professores que são, inclusive, aposentados, alguns, e eles são de grupo de risco, e são parceiros do clube, eles entenderam perfeitamente que eles não seria adequado que eles viessem, assim, os programas que o governo ofereceu ou que não ofereceu, eles aderiram e mantiveram essa parceria que ajudam e ajudaram e ajudam muito o clube. Mas é isso que eu falo para você, esse, esse humor legal, né? Esse alto astral que a gente está vendo em relação às pessoas, né? Que passar por tudo isso, por todas essas dificuldades desses anos e manter uma diretoria ativa, os sócios participando, nos conhecendo cada vez mais, a gente se conhecendo. Eu gosto muito de pessoas, eu acho que lá dentro a gente tem, você falou de família, né? Nós somos uma grande família, realmente, do tênis clube. Com a diferença que na família a gente tem aqueles motivos que a gente briga, né? A gente briga normalmente dentro de uma família ou fatalmente por alguma coisa que aconteceu, algum conflito de interesse. No clube nós somos uma família que nós não temos razão para brigar, né? Nós temos razão para confraternizar, para ser feliz, para cada um ali encontrar uma interação bacana entre nós mesmos. Né? Então, eu acho. Agora, sonhos, assim, a gente, como eu falei, tem muita coisa na ponta da agulha para acontecer e nós conseguimos revitalizar bastante coisa, mas tem projetos interessantes que nós buscamos e essa é uma coisa de leva meses, né? A prospecção de tudo isso e que eu espero que aconteça também para dar um plus aí aos projetos que nós estamos pensando, que vai ser muito bacana para os sócios, vai ser muito bacana para quem estiver desfrutando lá com a gente. Eu espero que venham mais pessoas e espero que os sócios continuem com essa vibração, com essa ajuda que eles nos têm dado. Bacana. Agora eu vou puxar um pouquinho de sardinha para mim, né? Eu vi, um passarinho me contou, uma foto tua tocando, cantando. Que história é essa? Conta pra gente, o que é isso? A arte, a gente sabe que tem papel fundamental aí na formação dos cidadãos. Mas assim, sem ser artista, qual é o papel sem ser o artista, né? Qual é o papel da arte nisso tudo? E conta pra gente um pouco dessa experiência. Não, então, a arte é uma coisa que sempre me envolveu. Eu acho que não é possível o ser humano viver por viver. Eu não me vejo assim. Eu acho que a arte você tem que buscar uma explicação para você viver legal, né? Você consegue dar um colorido na sua vida através da arte. Senão fica tudo em branco e preto. Eu vejo, às vezes, pessoas prescindindo um pouco da arte, achando que é bobagem, mas a boa arte, ela traz uma alegria de viver, né, imensa. Então, eu estou sempre envolvido com arte. Eu gosto muito de música. Eu não sei de onde que é essa foto, mas na época do seminário, tinha os festivais da canção e eu ganhei todos os festivais que tiveram lá. Depois eu Olha isso! é, Que mas legal! agora eu já não sei mais muito, mas eu não sei se eu arrisco. Mas eu gosto muito, na faculdade, a gente tinha um grupo de música lá no Mato Grosso do Sul, nós tínhamos um conjunto, eu tocava um violão básico, né? E tinha um colega meu que tocava muito violão, ele ficava ali, né? Mas a minha voz era bacana realmente, eu acabava sendo o vocal ali daquela situação. Eu gosto muito de poesia, eu escrevo às vezes poesias, às vezes eu percebo alguma coisa e eu quero colocar no papel. Né? Então, é uma coisa eu sempre tive envolvido com arte, né? Então, ali no tênis, eu acho que a gente tem espaço para crescer a questão da arte também, que você cuida da cabeça, né? E cuida muito bem. Não tem coisa melhor para você cuidar
da sua cabeça do que a arte, você pintar. Nós temos um estúdio de pintura lá no tênis, que fica no terceiro andar daquele prédio. Eu gostaria, já tive pensando, como é que a gente pode potencializar aquilo, né? Os shows eu acho interessante trazer de volta, tem que olhar de novo a questão de segurança, legislação. Então, nós estamos ainda adequando um pouco o clube para receber com segurança esses shows, mas eu acho importante a boa música. Lá nós tivemos, se não me engano, Elis Regina, Almir Sater, com certeza, tivemos Dercy Gonçalves, né? Tivemos o Lulu Santos, né? Então, eu Legião. acho que Legião, a boa música, né? A boa música, você agora trazendo a parte de dança, o estúdio ficou muito lindo. Quem não conhece, não sei se tá aberto para a gente visitar de longe, assim, Claro. né? Uhum. Eu fiquei impressionado com o seu estúdio, né? Então, eu acho que é isso. A gente tem que cuidar disso, né? E a gente percebeu nesses meses de pandemia aí o quanto é importante você ter um sentido na vida, né? Você É, ter não só trabalhar por trabalhar, mas você tem que se divertir com o dia a dia, né? E a arte te ajuda nisso, né? Fazer as coisas sérias, porém de uma forma leve, de uma forma que tenha um sentido, né? Eu sinto falta disso no mundo de hoje. Eu acho que tinha um pouco mais. Eu sou um pouco saudosista em relação a isso. Mas saudosista não é chato, não é legal ficar falando. Mas eu acho que é importante a gente tentar fazer com que as pessoas é, é, degustem essas experiências, não é? Conheçam a essência das pessoas, né? é, Para que a gente. verdade. É sempre três. Nós estamos no É, finalzinho aí do tempo. quase no final. Agora, eu só queria ler aqui a Kelly escreveu: Parabéns, doutor Luiz Antônio, pelo brilhante trabalho. Orgulho de fazer parte de tudo isso. E muita gente mandando coraçãozinho aí para você. Um E beijo. agora, só para a gente poder sintetizar, eu queria, assim, só para a gente poder voltar um pouco, você foi, né, o vice-prefeito, fez tantas coisas, está compartilhando toda essa experiência aí com a gente, com os associados, a importância realmente de ter esse propósito, né? Eu queria que você deixasse, assim, sintetizasse esse nosso bate-papo para uma mensagem que realmente, assim, quem está assistindo, né, os associados, os nossos seguidores, os fãs aí do Tênis Clube possam refletir um pouco, para sintetizar. Bom, eu agradecer de novo a você, né, de estar conversando com você e com as pessoas, né? Então, o tênis significa muito para mim. Ele sintetiza você conhecer pessoas de variadas naturezas, num espaço único, agradável, com uma arquitetura fantástica. Alguém pode ter alguma opinião diferente, mas as pessoas têm opiniões diferentes mesmo, né? Mas se eu pudesse dizer para vocês que vale a pena continuar, vale a pena trazer os seus amigos para o tênis clube, vale a pena partilhar da convivência com pessoas de diferentes naturezas, e eu vejo uma amizade florescer dentro do tênis, cada pessoa que se encontra, sabe? Então, trazer um pouco mais de humanismo mesmo, que isso é tão gostoso, né? Conhecer pessoas. Como eu disse para você, eu gosto muito de gente, de pessoas, né? Então, a gente podia realmente exercitar um pouco mais isso, porque o mundo lá fora nos convida a ser bastante mecânicos, pragmáticos, hostis, às vezes. Eu vejo muita hostilidade, às vezes, né, sabe, sendo propagada aí, rivalidade. Agora a política se acirrou, né? Ou você é isso, ou você é de um lado, ou você é de outro. Se você é do outro, eu já nem quero saber quem é você, sabe, eu acho que nós estamos enveredando por um caminho
complicado, vai esquecendo a essência, que é o bem comum, né? Eu não tenho que fazer parte de uma tribo para ser mais ou menos, ou estar no caminho certo ou não. Eu tenho que ver o bem comum, o que é bom para todos, o que eu posso, de fato, fazer para melhorar a vida das pessoas, a convivência, a minha vida, como é que eu posso influenciar pessoas, né? Não só ficar também no bate-papo, é procurar alternativas. Eu gosto sempre de projetos assim. Maravilhoso. Mais uma vez, a gente agradece essa doação desse seu tempo aí para a gente, viu, para esse espaço. Agradeço muito a oportunidade de estar nesse espaço. E para todo mundo que está aí, muito obrigado pela presença. E se vocês gostaram, compartilha aí, que vai ser bem bacana, não somente para o tênis, para a gente, mas para a nossa sociedade mesmo. Tanta coisa boa aí. Muitíssimo obrigada, tenha uma boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. Um abraço.